Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 17, a história de uma mulher muito conhecida. Diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente e havia já 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia sozinha endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente. E ela veio. E Jesus lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. E impondo-lhe as mãos na frente de todos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar o Senhor. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: 6 dias vocês devem trabalhar e venham para ser curados. Nesses dias sim, mas no sábado não. Verso 15, o Senhor Jesus lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e leva para dar água para que ele não morra de sede. Então esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás a manteve presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que lhe prendia. Tudo isto, tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, ao passo que o povo que o viu se alegrava com as maravilhas que Jesus estava fazendo. Amados irmãos, nós entendemos, nós cremos, porque a Bíblia assim nos ensina, que se tudo que Jesus tivesse pregado e feito tivesse sido registrado, João diz no seu último capítulo, no seu último versículo, que se tudo que Jesus falou e fez fosse registrado, na mentalidade da época, pela capacidade da época, ele dizia, nem todos os livros do mundo caberiam. Então nós entendemos com isso, que na época dele não tinha pendrive, não tinha HD, não tinha a capacidade de armazenamento que nós temos hoje. Mas pela capacidade da sua época, se tudo que Jesus falou e fez fosse registrado, os livros do mundo não caberiam. De forma que ele está dizendo que o que nós temos escrito é apenas o extrato, não é o molho, é o extrato, é o óleo, não é a colônia, é o óleo. O Espírito Santo, amados irmãos, selecionou os fatos que nós temos na palavra de Deus, para que eu e você pudéssemos aprender o que precisávamos saber. E eu fico às vezes me perguntando o papel de cada personagem. Porque se você parar para pensar, cada pessoa que Jesus encontrou é um perfil diferente, é um problema diferente. Com raríssimas exceções, pessoas com o mesmo perfil se repetem no encontro com Jesus. É como que nesses 3 anos, Jesus teve a intenção clara de encontrar pessoas que aparentemente possuíam a mesma enfermidade, mas não tinham a mesma história de vida, não tinham o mesmo problema, não passavam pela mesma aflição, apesar de você dizer: ah, mas ele curou mais de um cego. O problema cegueira era igual, mas tinham histórias, vidas por trás. E quando eu olho para essa mulher, eu fico pensando, que tipo de pessoa essa mulher representa? E aí pare para pensar comigo. Jesus disse que essa mulher é filha de Abraão. Ela é judia. Ela é da promessa. Ela estava na sinagoga. Mas há 18 anos que ela era oprimida, opressa pelo diabo. A enfermidade dela não era física, não era algo que a medicina pudesse fazer, mas era espiritual. Quando o homem não consegue entender, hoje, quando muitas pessoas não sabem dizer que doença é essa, aí tem nomes genéricos. É uma virose. Depois de algum tempo vai dizer assim: não, olhe, isso era X. Mas logo que alguma coisa aparecer, você não sabe, você vai dando nomes genéricos. Existem nomes genéricos por causa dos sintomas. Qualquer pessoa que tentou ajudar aquela mulher há 18 anos, ora, se ela tivesse 30, há 18 anos atrás ela tinha 12. Significa que Satanás se apoderou e começou a oprimir essa menina adolescente. Se ela tivesse menos de 30,
Ela foi oprimida quando criança. Você para pensar nessas coisas. Se ela já tivesse 40, ela foi oprimida, ela foi presa pelo diabo com 20 anos. Você está entendendo? Na flor da sua juventude. O fato é que metade da vida, boa parte da vida desta mulher foi roubada pelo diabo. Provavelmente os pais lhe levaram e ela deve ter procurado médicos e terapeutas e profissionais que pudessem ajudá-la, porque aparentemente o problema dela era a coluna. Ela era encurvada. Ela tinha limitações físicas. Mas ela não era origem humana, não era origem física, não era origem biológica. Os remédios não resolveram, as terapias não resolveram, nada resolveu. Sabe aquele tipo de pessoa que não se afasta da igreja, mas passa uma vida inteira opressa, perseguida? Você pode imaginar o que é alguém que vive uma vida, 18 anos, na igreja, sofrendo solitária, porque essa é uma enfermidade solitária. Essa é uma enfermidade que você não compartilha com as pessoas. Suas limitações. Se você não vier, suas dores são suas dores. Sua solidão é sua solidão. Se você não pôde casar, porque ninguém vai casar com uma pessoa com uma enfermidade como essa. Se você não pôde ter filhos, porque você tem uma enfermidade como essa. Você imagina o que é alguém que passa uma vida, 18 anos. A Bíblia não diz que ela visitou a sinagoga. A Bíblia diz que ela era filha de Abraão, uma judia. Então ela, irmãos, representa o retrato daquelas pessoas que sofrem calado, sofrem solitários, longo tempo, mas persistem. Talvez uma das coisas que mais me surpreenda com essa mulher é que ela não imaginava que 18 anos depois daquela tragédia que lhe acomete, que ela é acometida, ela iria encontrar Jesus e iria vivenciar uma cura extraordinária. Há 18 anos atrás, Jesus ainda tinha meia idade. Ele tem 33 anos. Ela, quando contraiu aquela enfermidade espiritual, Jesus ainda era um adolescente. Ela não imaginava que um dia a sua vida seria transformada por um encontro com Jesus, o Messias. Mas, durante 18 anos, ela não se afastou da presença do Senhor. Ela continuou lutando solitariamente. Ela continuou, irmãos, vivendo a sua vida, mas ela não desistiu da sua fé. Ninguém lhe dava resposta, ninguém solucionava o seu problema, mas ela não desistia de estar na presença do Senhor. Portanto, eu penso que essa mulher foi a dedo selecionada pelo Espírito Santo para que a sua história estivesse registrada, porque se ela não está registrada, a gente não iria conhecer a história dessa mulher. E olhando para essa mulher, irmãos, eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você, algo que tem passado pela minha cabeça ao longo desses dias. Primeira coisa é que a vida não é feita apenas de escolhas fáceis. É impressionante como quem vive apenas acostumado a fazer escolhas fáceis não conseguem viver a vida com toda a intensidade. Ela precisou fazer muitas escolhas para estar ali naquele dia. Ela tinha muitos obstáculos, irmãos. Ela tinha um obstáculo físico, porque se hoje em dia, para que você tenha uma rampa em algum lugar, tenha uma cadeira específica, tenha um corrimão, é preciso que haja uma lei, fiscalização e multa. Há 2000 anos atrás não havia certamente naquela sinagoga acessibilidade, um espaço que permitisse que ela, por causa do seu problema de coluna, pudesse ter a preferência para assistir a sinagoga, a liturgia, a programação. Se você já viu alguma coisa sobre sinagoga judaica, você vai perceber que o salão era dos homens e as laterais e o fundo eram das mulheres. Então ela já ficava numa posição não muito privilegiada porque era mulher. Mas ela não era somente mulher, era uma mulher encurvada. Então ela também não tinha uma posição. Você já pensou que é você estar num lugar desconfortável para você? Mas ela estava, irmãos. Escolhas difíceis. Ela tinha certamente, irmãos, desafios e obstáculos emocionais. Alguém frustrado. Porque se você
investe em algo e não alcança, você se frustra. Imagine alguém que viu todas as suas amigas, ao longo dos últimos 18 anos, se casarem, terem filhas, trabalharem, e você na mesma, sua vida parou há 18 anos atrás. Obstáculos emocionais, obstáculos sociais. Ninguém ali estava preocupado com ela, porque o texto não diz que quando ela foi curada, todos se alegraram. Pelo contrário, o texto diz que quando ela foi curada, o líder criticou e todo mundo calado estava, calado ficaram. Obstáculos. A vida não é somente feita de escolhas fáceis. Jesus entrou numa sinagoga e se ela não estivesse ali, ela teria perdido aquele encontro. Ela precisou fazer escolhas para estar ali. Som. Acho que é... Será que é minha pilha já? Como têm sido as suas escolhas? Você tem feito escolhas apenas as fáceis? Hoje está meio chuvoso, não vou para a igreja não. Hoje eu estou cansado, não vou fazer a programação não. Hoje, esse mês eu estou meio apertado, eu não vou contribuir não. Você está fazendo apenas as escolhas fáceis? A segunda coisa que eu aprendo olhando para essa mulher é que são as nossas escolhas que determinam as nossas circunstâncias, as nossas situações. Jesus entrou numa das sinagogas, mas ela estava lá. Ela foi vista porque ela estava lá. Se naquele dia ela tivesse feito a escolha de não estar ali, Jesus teria entrado na sinagoga, mas ela não teria sido curada. E eu fico pensando, irmãos, quantas oportunidades nós perdemos, porque não estávamos onde deveríamos estar. Porque não fizemos o que deveríamos ter feito. Porque não cooperamos e não investimos naquilo que chegou às nossas mãos. E nos esquecemos da palavra de Salomão que diz que o que chegar nas tuas mãos, faz conforme as tuas forças. Às vezes a gente só percebe o que perde quando vê. Mas a gente perde muita coisa que a gente não vê. Porque não estava envolvido, porque não estava presente, porque Jesus passou e não nos viu. Jesus entrou naquela sinagoga e a viu. Porque ela estava lá. Ela estava no lugar certo e na hora certa. Você nunca sabe a hora e o dia que Jesus vai entrar. Mas você precisa estar na hora certa e no lugar certo. Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher, irmãos, com a história dela, é que frequentemente as nossas escolhas afetarão as pessoas, positivamente ou negativamente. Nem todas as nossas escolhas as pessoas vão aplaudir e vão apoiar. Mas as escolhas certas precisam ser feitas. Muito provavelmente ela, filha de Abraão, judia, frequentadora daquela sinagoga, já conhecia o público, já conhecia as pessoas, já conhecia o líder da sinagoga, já sabia que ele era severo, já sabia que dia de sábado não se cura, já sabia que se ela atendesse ao chamado de Jesus, muita gente não ia gostar. Ela certamente sabia. Ela não foi tomada de surpresa. Ela não chegou e disse assim, eu vou. Acho que eu fiz alguma coisa errada, não gostaram. Com certeza não foi isso que aconteceu. Jesus a viu, Jesus a chamou, e ela tinha a escolha de ir ou não ir. Ela já fez a escolha certa de estar. Mas ela poderia, por constrangimento, por medo, por pensar demais na opinião dos outros, por ser uma pessoa que precisa que outras pessoas apoiem para você fazer as escolhas certas. Porque se todo mundo disser não, você vai dizer não, você vai pelos outros. Você não vai pelo certo, você não vai pelo princípio. O medo fala mais alto, o constrangimento fala mais alto. Ela poderia ter feito a segunda escolha que fez errada. Ela estava no lugar, mas ela ficou com medo de ir lá na frente. Mas não, ela persistiu em fazer escolhas certas e corajosas. A escolha dela iria talvez deixar alguns... Oh, rapaz, Maria é muito corajosa. Esse homem chamou e ela foi. O que é que vai dar? E provavelmente outros disseram, que audácia. No final do culto eu vou pegar essa Maria. Quem ela pensa que é? Para atender um convite desse, ela sabe que é sábado e não pode ser curado.
As nossas escolhas, nem sempre elas serão aplaudidas, nem sempre receberão apoios, mas elas afetarão as pessoas, mas elas precisam ser tomadas. O verso 14 diz que houve uma indignação, indignado porque Jesus havia curado o sábado. Não, a indignação já existia. Jesus não estava preocupado, porque Jesus já sabia que quando ele chegava na sinagoga e as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas já ficavam incomodadas, desconfortáveis com a presença de Jesus. Jesus já sabia que existia indignação contra ele, mas ele não se preocupou com a indignação, chamou ela à frente. Mas e ela? Ela sabia que se aceitasse, também não ia ser aplaudida por isso, mas ela escolheu ir até Jesus. Escolhas assertivas, escolhas que agradam a Deus, nem sempre receberão os aplausos, mas eles precisam ser feitos. Por último, mas não menos importante, eu aprendo com essa mulher, irmãos, que são as escolhas mais difíceis da vida, que frequentemente nos levam onde Deus deseja que estejamos. São as escolhas mais difíceis, são as escolhas mais desconfortáveis, são as escolhas que a gente precisa estar disposto a pagar o preço. Eu vou escolher fazer o que é certo, mesmo que eu seja demitido. Eu vou escolher fazer o que é certo, mesmo que toda a minha família me critique. Eu vou escolher fazer o que é certo, mesmo que todos os meus colegas de escola e de trabalho zombem de mim. Eu vou fazer o que é certo, mesmo que eu perca algumas amizades. Eu vou fazer o que é certo, mesmo que as pessoas me chamem de alienado, de besta, de otário. Eu vou fazer o que é certo, porque o meu propósito não é fazer apenas escolhas fáceis, mas são as escolhas que glorificam a Deus. São as escolhas que nos expõem. Escolhas difíceis deixam claramente exposto sua fé, seus princípios, suas convicções. Tu é louco? Não, não sou louco. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Entende que as escolhas difíceis nos forçam a sair da zona de conforto, nos forçam a revelar o que pensamos e o que cremos. O grande problema da nossa geração é cantar uma coisa e na hora de tomar a decisão, tomar outra. E a nossa fé, que é refletida nos louvores, não é refletida nas nossas ações, nos nossos projetos, nas nossas decisões, até mesmo nas nossas reações. Essa mulher nos ensina muitas coisas, mas porque ela persistiu, mesmo solitária, persistiu na presença do Senhor, ela fez a escolha de estar no lugar certo, ela fez a escolha certa, independente de agradar as pessoas. A escolha que ela fez, lhe colocou na situação que favoreceu a sua cura. Jesus a viu, Jesus a chamou, ela veio, ele impôs as mãos e imediatamente ela foi curada. E é lindo a gente perceber como final dessa história, que quando eu e você fazemos as escolhas certas para honrar a Deus, seremos alvo do milagre de Deus. O diabo, ele vai ser derrotado. Mas, sobretudo, isso vai ser um impacto na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque quando o chefe da sinagoga ousou, hipocritamente, como disse Jesus, criticar a atitude dela, e Jesus disse, por menos do que isso, vocês quebram o sábado, vocês levam o boi de vocês que é caro, para beber água, e essa filha de Abraão, a hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você condena os outros, mas faz. Hipocrisia. Mas aí Jesus saiu em defesa dela. E o texto termina dizendo que eles ficaram envergonhados e os demais ficaram maravilhados. Os demais que não fizeram escolhas difíceis, os demais que não estavam preocupados com ela, os demais que nem esboçaram alegria quando foi curado, nem nada, os demais que estavam, o que é que vai acontecer? Os demais ficaram maravilhados. Porque aquilo que Deus faz na vida da gente, quando fazemos escolhas corretas, abençoa, impacta a vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a como esta mulher, fazer as escolhas não somente fáceis, mas as difíceis se necessário, buscando sempre agradar ao Senhor.